A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Médico e da Saúde, tem a honra de apresentar o webinar Rol da ANS, Atualidades e o Poder Judiciário, evento organizado pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Juliana Peneda Haas, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo. Pessoal, boa noite, tudo bem? É uma alegria muito grande vocês estarem aqui hoje. Nós ficamos felizes aí, tivemos a confirmação agora há pouco de aproximadamente 350 inscritos e a gente deve isso à qualidade dos palestrantes que estão hoje aqui conosco, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês em plena sexta-feira. A ideia hoje aqui é a gente abrir um debate bacana sobre as questões de cobertura de planos de saúde, né? A nossa comissão hoje, Direito Médico, ela tem 7 subgrupos de trabalho e nós desenvolvemos estudos, a gente aprofunda alguns temas, né, interessantes, aí, polêmicos dentro da saúde, do direito médico. E hoje aqui é o grupo que trata das questões de operadora e consumidor, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer a presença dos palestrantes que estão conosco aqui, Dr. Marcos Pagan, Dr. Luciano, doutora Simone, Dr. Leonardo como nosso moderador. Gostaria de agradecer ao AB São Paulo pelo apoio, né, pela carta branca para a gente realizar esse evento hoje, a Comissão de Cultura e Eventos, né, por ser responsável por estarmos aqui. E gostaria de abrir o evento, né? Vamos abrir oficialmente. Vou passar a palavra ao Dr. Leonardo Navarro, nosso moderador, para fazer a leitura aí do currículo do nosso primeiro palestrante, que eles que são as estrelas da noite, né? E para darmos início. Sejam todos muito bem-vindos, um bom evento para todos nós. Obrigada. Doutor Leonardo, pode ir. Boa noite a todos, bem-vindos novamente. Eu fico honrado em apresentar, para quem não o conhece, o Dr. Marcos Alexandre Bronzato Pagan, graduado em Direito pela USP e em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Privado e em Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, Conciliação e Mediação pela Escola Paulista da Magistratura, juiz de Direito, titular da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São José dos Campos, membro da comissão organizadora do Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, professor universitário e em diversos cursos de pós-graduação nas disciplinas de português jurídico, redação, prática forense, ética, processo civil. Dr. Marcos, é uma honra, em nome da Comissão de Direito Médico e da Saúde, apresentá-lo. Desejo uma boa apresentação e que o senhor nos brinde com aí o profundo conhecimento que o senhor detém na matéria. Obrigado pela presença, a palavra é sua. O doutor Leonardo, muito obrigado pelo carinho com que sou recebido aqui. Quero, em nome da doutora Juliana, que me formulou o convite, sempre muito gentil, muito simpática, agradecer e cumprimentar todos os colegas que estão acompanhando, queridos advogados e membros, né, dessa comunidade jurídica da qual todos participamos e que compõem o sistema de justiça. Doutor Luciano, muito prazer estar aqui ao lado, dividir esse painel com o senhor. Doutora Simone, os meus cumprimentos também. Agradeço também ao pessoal da equipe aqui da OAB e para que a gente também não perca, né? Hoje a gente estava comentando aqui, sexta-feira, a gente tem que extrair o conteúdo, né? E me deram os 20 minutos para tratar de um tema complexo. Vocês sabem, essa questão relacionada aos planos de saúde, a cobertura, né? Ela tem hoje uma divergência importantíssima, relevante, que mostra não só a complexidade, como também os argumentos de um lado a outro. E eu devo confessar a vocês que até a edição, até a prolação de um acórdão pelo STJ, minha posição era uma e depois alterou, né, a posição jurisdicional, evidentemente, né? E eu vou tentar explicar por que dessa alteração e a razão também pela qual hoje nós temos essa divergência que vai precisar ser resolvida, é evidente, até porque há uma repercussão no direito econômico e nas relações intersubjetivas contratuais
muito relevante e isso precisa ser definido, né? Nós temos hoje uma situação jurídica, eu como o doutor Leonardo mencionou, sou juiz de juizado especial, então 80% do volume do meu trabalho é relacionado a direito de consumidor, de relações de consumo. Muitos deles, é evidente, acabam também resvalando nessa questão de direito de saúde, né, em geral, mas principalmente dos planos de saúde na área contratual, porque o regime jurídico aplicável a esse tipo de relação jurídica é o do Código do Consumidor e com a lei específica, a Lei dos Planos de Saúde, que acabou regulando também a matéria e estabelecendo diretrizes importantíssimas em relação aos contratos que relacionam esse tipo de prestação de serviço. Nós vimos aí uma maturação do tema durante esses últimos anos, né, e aí até a questão chegar ao STJ. Antes de chegar ao STJ, nós tínhamos, eu até vou pôr aqui no chat, eu coloquei aqui para vocês há 3 súmulas que são muito importantes, que estão em vigência ainda, né, acabaram não sendo revogadas pelo Tribunal de Justiça, as súmulas 101, 102 e 103 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que mencionavam, a principal delas é a 102, dizendo o seguinte: havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Essa era a diretriz jurisprudencial básica que, por muito tempo, acabou regulando e servindo como um fundamento principal e também como um norte para as decisões de primeiro grau e de segundo grau. É evidente que, no polo passivo dessa relação jurídica, nós temos grandes empresas que têm corpos jurídicos muito competentes, né, e tem que ser assim mesmo, dada a capilaridade e também o custeio desse serviço, e a frequência nos tribunais, e isso chegou ao STJ. Eu preciso fazer, nesse momento, uma observação a respeito de algo que tem a ver com o direito processual e também com uma política pública de tratamento de conflitos. Essa política pública, hoje, e com a edição em 2015 do novo Código de Processo Civil, nós estamos num sistema híbrido, bem vocês sabem, né? Nós somos do sistema civilista, né? Do civil law, mas nós fomos buscar no common law, no sistema anglo-saxão, um novo modo de atuação do Poder Judiciário, que tem sido alvo de críticas, mas que era necessário, tendo em vista a evolução tecnológica e também a complexidade que hoje nós temos, o dinamismo das relações intersubjetivas, e isso está relacionado à necessidade, e não dá mais para o Poder Judiciário, eu percebo isso, para ficar tratando determinadas questões que nós chamamos de macrolides, que tem uma repercussão geral, no varejo, né? O juizado ainda tenta fazer isso, principalmente para casos específicos que exigem liminares ou exigem um tratamento especial, mas era necessário que o nosso ordenamento processual incorporasse esse novo modo de atuação para tratar essas questões de cima para baixo. Há críticas em relação a isso, juízes torcem o nariz dizendo que isso fere a nossa autonomia, mas a verdade é que o nosso mundo atual, a nossa sociedade e as relações que se estabelecem em nossa sociedade não conseguem mais ser resolvidas exclusivamente no varejo, né? Por conta disso, esse novo sistema de tratamento dessas macrolides e os planos de saúde estão inseridos nesse contexto, planos de telefonia, de concessionárias, de outros serviços públicos e também serviços privados, precisavam ter, e efetivamente tiveram, um tratamento que vem daquela forma, uma dessas ferramentas é o tratamento de repetitivos, né, de processos repetitivos. Num deles, vocês sabem disso, uma das turmas do STJ definiu pela taxatividade, e hoje nós temos essa divergência porque uma outra turma ainda mantém esse posicionamento parecido com a súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e aí nós vamos ter que tratar dessa divergência. Por que eu acabei optando e me rendendo aos argumentos do recurso especial que mencionou a taxatividade? Ou seja, ele diz o seguinte: olha, se você é beneficiário de um plano de saúde e você pretende
se submeter a algum procedimento com cobertura, né, que o seu plano cubra, você só poderá fazê-lo se ele tiver um registro na ANS, uma aprovação prévia na ANS. Ainda que, bem, se está previsto na ANS, só se houver uma cláusula abusiva, e o juiz no varejo a gente faz isso, né? Verifica se houve uma abusividade, uma recusa foi ilícita, ou se houve ali algum problema relacionado à carência, isso se resolve. A questão é, será que qual é a repercussão, o efeito jurídico, não só para esses contratos, como também para o sistema econômico em geral, se os juízes, a partir de ações judiciais, individuais, ou às vezes até coletivas, começarem a alargar, como diz a súmula 102, a alargar, a tornar mais elástica essa interpretação e permitir que procedimentos não previstos na ANS, alguns caríssimos, outros experimentais, outros que são relacionados, e a gente vai ter que falar isso, porque estamos aqui num ambiente acadêmico e precisamos mencionar isso, vulneráveis, inclusive a interesses próprios de médicos, né? Ou, por outro lado, recusas, como a gente tem também, por outro lado, recusas de empresas de planos de saúde, que a gente percebe que também são abusivos. Como comportar isso e qual o efeito na sociedade? Olha, nós sabemos que nós vivemos sob um sistema do contratualismo, e aí o juiz está sempre observando, o legislador também, essa dicotomia entre a autonomia da vontade e a obrigatoriedade dos contratos, essa é uma das balizas, com a outra que é a função social do contrato. É evidente isso, numa das decisões do STF foi dito, né? Não é? O plano de saúde tem também essa repercussão, esse efeito, e é preciso que isso seja considerado também. Mas o contratualismo, desse tipo de contrato, desse tipo de relação jurídica, está muito relacionado à sinistralidade. E esse talvez tenha sido o principal argumento da turma que decidiu pela taxatividade. É preciso respeitar isso e respeitar algo que também, para mim, é muito sensível e que, ainda que haja erros, ainda que haja equívocos, quem é o ente, o órgão mais apropriado e mais abalizado para tratar de assuntos de saúde não é o Poder Judiciário. Não é. Nós hoje, olha, inclusive hoje eu posso dizer que nós temos um apoio muito grande na ATJUS, nós temos acesso a peritos, o Tribunal de Justiça nos auxilia, isso não acontecia antes, né? Nos auxilia com essas questões técnicas, mas é evidente que essa questão é uma questão muito específica, que normalmente foge ao conhecimento mais jurídico daquele que está decidindo, para algo que precisa e é mais adequado, seja resolvido, e aí nós vamos ter que falar também de respeito à separação das funções dos poderes. Ao Poder Judiciário cabe, é evidente, regular e acertar desajustes, né, corrigir erros e injustiças, inclusive do aspecto formal, mas como nós, juízes, vamos conseguir definir se aquele procedimento é um procedimento aceitável, se ele... Vocês veem agora na pandemia essa discussão infindável a respeito do que é ciência e do que não é ciência, né? Nós estamos mais de ano da pandemia, a gente não consegue definir isso. Como é que o juiz, ali numa decisão, que às vezes tem que ser tomada em horas por conta de uma liminar, ele pode decidir e com a sua decisão, acabar fazendo um efeito de diluição dos custos e um aumento, como a gente viu nesses últimos anos, um aumento expressivo, significativo. É evidente, e esse órgão é a Agência Nacional de Saúde. Mas a Agência Nacional de Saúde, não podemos descartar esse argumento. A Agência Nacional de Saúde tem lá os seus problemas, a sua influência política. Sim, é verdade que mas nós também vimos aí as distorções, aquilo que eu chamo, quando estou proferindo palestras, e eu falo, às vezes até em audiências, eu falo isso para os advogados e para as partes, o processo tem caminhos e descaminhos. E esses descaminhos, muitas vezes, levam à injustiça. Ainda que aquela pessoa se sinta injustiçada naquele caso em específico, ou para que ela seja a justiça, mas eu posso estar resolvendo o problema de uma pessoa. Isso fica mais claro quando a gente fala de fila de pandemia ou fila de vacina. Você, querendo ser o Robin Hood da justiça, você dá uma decisão ali, vai para casa achando que você deu uma... E você está fazendo a injustiça para mais de 1.000, 10.000 pessoas.
porque você está fazendo com que essas outras pessoas também paguem aquele procedimento. Procedimentos, às vezes, colegas, que são extremamente caros. E, às vezes, eu ouvi isso de um perito, já participei de desjudicialização de saúde, de grandes eventos em relação a isso, e eu ouvi de um médico algo que pode parecer frio, mas que nós temos que considerar também, porque é um argumento retórico, pode ser retórico, mas é um argumento realista. Ele me disse o seguinte: doutor Pagan, quando o médico opta e diz, olha, não vamos por esse procedimento, ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe que aquela pessoa, que aquela recusa, ela está sendo feita com base em critérios médicos, ou porque a pessoa não vai ter cura, aquele procedimento não vai servir, não vai ser útil, ou porque ele não é adequado, porque há lá uma discussão médica, acadêmica a respeito dela. E, às vezes, o médico que preceituou, nós sabemos, quem é da área médica sabe disso, mas nós é do nosso senso comum. Ele está pressionado, ou ele, às vezes, não tem, é uma situação difícil também, lidar com a família, e o juiz acaba fazendo isso também. Vocês acham que não? Eu ouvi isso de operadores de plano de saúde. Olha, eu compreendo o juiz, num plantão, a pessoa vai morrer, né? Entre a liminar e não dar a liminar, ele acaba dando a liminar. E, às vezes, ali, como eu disse, juridicamente está cometendo ou um equívoco jurídico ou efetivamente uma injustiça. Nós precisamos ter referências técnicas. E a referência técnica hoje, e aí já partindo para o encerramento da minha participação, para que a gente possa até dar espaço às outras pessoas, eu sei que isso é muito polêmico, eu respeito muito, é capaz até que a gente tenha como definição a prevalência dessa súmula 102 do Tribunal de Justiça aqui, não é? Mas o que talvez a gente tenha que melhorar é melhorar a ética daqueles médicos que, por vezes, não se deixam levar por critérios técnicos e preceituam sob uma imposição, né? Ou, às vezes, até contra o próprio patrimônio. Melhorar a Agência Nacional de Saúde. Olha, vocês viram agora nas vacinas, ainda que a gente tenha um senso comum de desconfiança geral, eu, como juiz, sofro isso também, o Poder Judiciário sofre, vocês, advogados, também sofrem esse preconceito do senso comum, mas ainda que a gente tenha uma certa desconfiança da sociedade em relação às agências, e há que se melhorar muito, a Anvisa ela goza perante a sociedade, perante o ambiente o médico, não é? De uma credibilidade enorme, que busquemos que a ANS chegue a esse patamar, para que nós possamos ter também um órgão referencial mais confiável, para que nós possamos ter... Muitas das pessoas em relação à vacina disseram, olha, se passou pela Anvisa, eu estou tranquilo. Eu mesmo próprio, eu pensei assim. E eu gostaria que a gente pudesse, até como juiz, isso ia facilitar, como operadores do direito ia facilitar muito, a gente dizer o seguinte, olha, se a ANS não aprovou, há razões pelas quais ela não fez isso. Ainda que haja razões políticas, mas eu quero confiar que haja, e nós estamos melhorando os nossos organismos, as nossas instituições democráticas. Um outro argumento, e aí para finalizar, doutor Luciano, doutor Leonardo, doutora Juliana, doutora Simone, é o argumento a respeito do mito do acesso à justiça. Essas pessoas que têm esse acesso à justiça, muitas vezes, algumas delas, né, acobertadas por gratuidade da justiça, às vezes benefícios que também são dados de forma temerária, ou às vezes são pessoas que precisam, mas nem sempre essas pessoas que obtêm esses resultados, essas liminares ou essas autorizações judiciais, são efetivamente pessoas da classe mais baixa, ou daquelas que têm um plano de saúde e conseguem ali, ou com apoio do sindicato, ou do plano coletivo, das associações. Normalmente são pessoas com mais poder aquisitivo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso também, se a gente não está achando que está distribuindo justiça, e, na verdade, a gente está, de alguma forma, afetando aquela base que não é acomodada, que não é atingida por essas decisões. Eu sei que para os advogados isso, às vezes, frustra, né, principalmente porque há muitos mais advogados que vão pela não taxatividade, porque atuam no varejo também, não é? Mas é preciso que a gente tenha também no Poder Judiciário um pilar firme, não é? Um pilar confiável, e não algo que, como eu disse a vocês, pode ser uma decisão temerária. Eu não tenho nenhum problema como juiz, alguns colegas têm, de seguir uma regra que vem desses repetitivos. Nós precisamos disso para fortalecer o nosso
nosso sistema, nós vamos aprimorar isso com o tempo, mas é uma responsabilidade nossa também. E para o varejo, eu que sou juiz de juizado, a gente vai ficar com casos daqueles que o próprio sistema anglo-saxão coloca como um distinguish, ou aqueles outros que não entram na vala comum. O próprio RESP, se vocês forem observar, ele faz algumas ressalvas. Então, isso deixa uma margem para o juiz, deixa uma margem, inclusive, para eventualmente uma liminar, e aí, com o contraditório, depois a gente acha um equilíbrio, vê se mantém ou não mantém, mas a gente vai conseguir fazer justiça com base no caso em concreto, né, naquilo que nos chega, mas seguindo uma referência. E eu estou convencido, pelo menos por agora, e também se houver depois uma consolidação do contrário, eu humildemente vou modificar essa decisão, mas hoje, se eu estivesse no STJ, eu encaminharia as minhas decisões, a minha conclusão, até porque eu estou muito preocupado por essa hoje é um tema muito importante, que é o efeito jurídico, econômico das decisões judiciais, e também em respeito aos demais poderes e em respeito aos próprios contratos. Então, hoje, essa seria a posição, mas é muito bom ouvir os colegas, né? Às vezes, nas críticas, é assim, às vezes eu aprendo até com recurso, já mudei posição consolidada minha, porque li com atenção um recurso respeitoso que me foi feito, e eu falei, será que eu estou agindo certo, né? Então, esses debates, por isso parabenizo a OAB, justamente porque esses debates nos proporcionam, doutor Leonardo, também a oportunidade de ouvir, né? De ouvir as outras partes, ouvir opiniões divergentes, e assim que se constrói uma democracia. Muito obrigado, colegas. Estou à disposição depois para a gente aprofundar aí a nossa discussão. Doutor, agradeço pela pontualidade britânica. Eu achei que teria a honra de interromper a fala de um juiz hoje, mas não fui agraciado com isso. Não precisou falar pela ordem, né? Pela ordem. Legal. Para os colegas e amigos que acabaram de ingressar ou ingressaram durante a fala do Dr. Marcos, é um prazer para todos os membros que integram a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB tê-los conosco nessa noite. O Dr. Marcos já fez a sua brilhante exposição sobre a posição que ele defende com relação ao rol da ANS, e agora eu gostaria de anunciar e de chamar para conversar com a gente o Dr. Luciano, nosso amigo de comissão, Dr. Luciano Brandão, né? Assim que ele é conhecido aqui em São Paulo. Eu gosto de destacar do Luciano que ele é um dos poucos advogados em São Paulo que talvez exerça só advocacia direcionada à área da saúde, né? Então, isso é um destaque na atuação dele, a gente precisa ressaltar, e por isso ele é referência, especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e em Direito Médico Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, extensão em Responsabilidade Civil na área da saúde pela GVLAW, né, pela FGV, membro da Associação dos Advogados de São Paulo, membro da comissão, um dos membros efetivos da comissão, e membro da World Association for Medical Law. Luciano, então, da mesma forma, a palavra é sua, vamos entender um pouquinho o outro lado da moeda. Uma boa palestra, Luciano. Muito obrigado, Leonardo. Eu quero, antes de mais nada, ir rapidamente saudar a doutora Juliana pela brilhante condução da nossa Comissão de Direito Médico e da Saúde, pela sensibilidade de trazer um tema que eu acho que é o tema mais palpitante que nós temos atualmente aí dentro dessa questão de saúde suplementar. Saúde dos colegas, doutor Leonardo, doutora Simone, doutor Marcos, pelas ponderações que fez. Eu digo que eu compartilho de diversos dos seus questionamentos, doutor Marcos, embora eu, como advogado, na minha prática do dia a dia, como a gente conversou um pouquinho antes, eu trabalho essencialmente na defesa do direito do usuário, então tem essa visão consumerista, mas eu confesso que eu tenho também algumas dessas questões que o doutor pontuou, mas eu chego a uma conclusão diametralmente diferente, e aí eu acho que é justamente isso que vai enriquecer um pouquinho o nosso debate aqui hoje. Eu vou tomar liberdade, pessoal, eu preparei aqui um material, eu vou compartilhar a tela com vocês, só para pontuar alguns aspectos aqui. Me digam se estão vendo bem, está aparecendo bem para o pessoal a tela? Muito bom. Por aqui está, Luciano. Maravilha. Então, pessoal, assim, fazendo um rápido resgate, né, o Dr. Marcos já pontuou isso na fala dele, mas o fato é que hoje a gente tem uma divergência que eu considero nefasta
dentro do STJ na segunda sessão, que é composta pela terceira e a quarta turmas, porque nós temos essencialmente uma loteria. Hoje você tem uma insegurança jurídica absoluta em relação à questão da cobertura pelo rol da ANS ou não, né? A terceira turma, notoriamente, favorável à posição do rol meramente exemplificativo, e a posição adotada pela quarta turma do STJ, que seguiu ali essa via do entendimento do rol taxativo, né? Fazendo um rápido resgate histórico, a gente poderia dizer que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, o STJ, tanto a terceira quanto a quarta turma, né, a segunda sessão, de uma maneira geral, se posicionou de uma maneira bastante remansosa, no sentido de reconhecer o dever de cobertura de tratamentos, de medicamentos, de procedimentos, ainda que não constantes do rol, desde que, obviamente, mediante indicação médica devidamente fundamentada. Então, a construção da tese do rol como meramente exemplificativo é algo que foi construído ali ao longo dos anos e levou à sedimentação da jurisprudência, inclusive nos tribunais estaduais. Como o Dr. Marcos bem mencionou, nós temos aqui em São Paulo a famosa súmula 102, né? Mas é importante dizer que a súmula ela não representa única e exclusivamente a posição aqui de São Paulo. Se a gente pegar os tribunais de outros estados também têm súmulas e posicionamentos consolidados ali com relação à questão do rol meramente exemplificativo. E no final de 2019, nós tivemos, então, aquele precedente famoso aberto pela quarta turma do STJ, que, por ocasião do julgamento do recurso especial 173303 do Paraná, decidiu, dentro da quarta turma, que o rol seria taxativo, né? Então, tanto que eu até destaquei aqui, vejam vocês, está destacado aqui em amarelo, dentro da fundamentação ali, eles pontuaram na ementa do acordo, a caracterização como relação exemplificativa, impossibilidade, mudança do entendimento do colegiado, overruling, né? Então, a quarta turma mudou a sua posição. E aqui eu faço rapidamente um primeiro parênteses, no sentido de que circulou, tanto em meios jurídicos quanto em meios não jurídicos, a informação, o STJ mudou a sua posição, né, com relação ao rol. O que não é verdade, né? Houve, na verdade, um precedente pontual trazido pela quarta turma, então mudou a posição da quarta turma, mas a própria terceira turma ela tem sistematicamente, nas decisões mais recentes, inclusive posteriores a esse precedente da quarta turma, reiterado sua posição, inclusive reconhecendo, falaram, sabemos que existe uma posição nova adotada pela quarta turma, porém, a posição da terceira turma continua sendo do rol meramente exemplificativo, né? Entre os fundamentos dessa decisão trazida pela quarta turma, basicamente, os fundamentos legais ali que foram suscitados, entre diversos outros, mas os principais, foi invocado o artigo 10, parágrafo 4º da Lei 9656 de 98, que regulamenta os planos de saúde, onde se encontra a previsão ali de que a amplitude das coberturas vai ser definida por meio das normas editadas pela ANS. Ou seja, teoricamente, a própria Lei 9656 confere à ANS a possibilidade de, editando o rol, e esse rol ele é editado, todos sabemos, a cada 2 anos, em média, né? A gente teve agora o rol atualizado ali, agora entrou em vigor, agora dia 1º de abril, depois de 3 anos, houve todo esse atraso, por conta, inclusive, da questão de pandemia e tudo mais, mas, como regra, o rol é atualizado a cada 2 anos. O artigo 10, parágrafo 4º da própria Lei 9656 estabelece como uma atribuição, ali reconhece como uma atribuição da Agência Nacional de Saúde Suplementar a edição do rol e a definição da amplitude das coberturas, o que também é previsto na legislação nos termos do artigo 4º, inciso 3º, da Lei 9961 de 2000, que é a lei que criou a ANS, estabeleceu as suas competências, e esse dispositivo legal prevê justamente que é uma competência da ANS elaborar o rol e constituirá a referência básica ali para fins de cobertura. E o terceiro ponto, levantado ali pelo acórdão da quarta turma, foi a necessidade da preservação de equilíbrio financeiro do contrato, como o próprio Dr. Marcos, inclusive, ponderou o impacto financeiro que as decisões ali fora de coberturas, fora do rol, pode eventualmente trazer, né? Eu, particularmente, já adiantei isso é notório, eu entendo que o rol ele deve sim ser considerado como exemplificativo, mas acho importantíssimo que a gente compreenda que essa noção ela não deve derivar exclusivamente, por exemplo, da súmula 102, porque existe a súmula 102. Eu, nas oportunidades em que tenho de palestrar, de dar aula, eu vejo que diversos alunos que estão aqui prestigiando o evento,
Eles sabem disso. A gente pega, às vezes, petições de advogados que fundamentam os seus pedidos exclusivamente na súmula 102. Aí ele fala, existe a súmula, então tudo que o médico prescrever, absolutamente tudo deve ser coberto. E não é assim. A súmula, na verdade, no meu humilde modo de ver, ela representa a consolidação de um entendimento que foi construído ao longo do tempo. Então, ela não é o começo ou o início do raciocínio, ela tem que ser o final, né? E como é que nós chegamos no raciocínio de que o rol a melhor interpretação feita é de que o rol ele deve ser considerado como exemplificativo? E aí eu recorro rapidamente aqui, sem me alongar, todos aqui são advogados, são da área jurídica, então sabemos todos muito bem desses dispositivos legais, mas quando nós falamos de saúde, falamos de defesa da saúde, é indispensável que a gente pense sobre o prisma, interprete todas essas questões à luz dos fundamentos da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, a defesa do direito à vida, previsto no artigo 5º, o artigo 6º, que reconhece a saúde como um direito social. A Constituição de 88 foi a primeira Constituição brasileira que reconheceu expressamente a saúde como um direito. Isso é um avanço civilizatório dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós temos o artigo 196, famoso artigo 196, que estabelece a saúde como direito de todos, dever do Estado, lançou as bases para a fundamentação e a construção do Sistema Único de Saúde, e, ao mesmo tempo, temos o artigo 199 da Constituição, que prevê a possibilidade da exploração da assistência à saúde também pela iniciativa privada. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu gosto de dizer que os artigos 196 e 199, eles desenharam na Constituição o sistema de saúde, tanto público quanto suplementar, né, conferindo a possibilidade da exploração da saúde privada também pela iniciativa privada. E aí temos um artigo que eu considero importantíssimo, que é o artigo 197, que estabelece que os serviços de ações à saúde são de relevância pública, tanto aquelas exercidas pelo Estado, através do SUS, como também os exercidos por pessoas jurídicas de direito privado. Estamos falando aqui especificamente, entre outros, das operadoras de planos de saúde. Então, todo esse arcabouço jurídico de base constitucional me permite ou me leva a crer que a interpretação das questões postas envolvendo os direitos dos usuários, as questões dos usuários de acesso a medicamentos, a tratamentos, elas não podem ser interpretadas sem a gente considerar todos esses aspectos de fundo constitucional. Fora isso, na própria legislação ordinária, nós encontramos também dispositivos que, quando interpretados de uma maneira harmônica, me parece que levam à condução de que o rol ele deve ser reconhecido como exemplificativo. Nesse sentido, eu destacaria o artigo 10, o caput da Lei 9656, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura e tratamento de todas as doenças previstas ali na Classificação Internacional de Doenças, a famosa CID. O artigo 35F da Lei 9656 prevê que todas as operadoras são obrigadas à cobertura de todas as ações necessárias à prevenção da doença, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do consumidor. Mais do que isso, o silêncio da ANS com relação à cobertura ou não de determinados procedimentos, no meu entender, ela não pode ser considerada como uma exclusão automática de cobertura desses procedimentos. O fato da ANS não se posicionar com relação a determinada incorporação de tratamentos, medicamentos e tudo mais, ela não pode ser considerado não pode ser um silêncio eloquente, né, de que porque não foi previsto no rol, automaticamente eu tenho a exclusão, muito pelo contrário. Além disso, eu destacaria também, pensando sempre nessa visão sistemática, existe uma série de outros dispositivos normativos, como, por exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1401 de 93, que, assim como a Lei 9656, estabelece que as operadoras de planos de saúde devem garantir a cobertura e o atendimento de todas as doenças previstas na classificação internacional de doenças, e mais do que isso, não podendo impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza. Esse dispositivo do Código do Conselho Federal de Medicina, aliás, no meu modo de ver, inclusive, ele resvala na questão da responsabilidade dos diretores técnicos das operadoras, na medida em que, quando há uma negativa baseada na ausência de rol, de não estar previsto dentro do rol, em que se impõe algum tipo de restrição quantitativa ou de qualquer natureza, teoricamente, a responsabilidade ético-profissional dos auditores, dos diretores técnicos, poderia ser questionada perante o Conselho de Medicina.
Além disso, o Código de Ética Médica, não podemos esquecer também, a Resolução 2217 de 2018, estabelece justamente a questão da autonomia do médico, seu direito de prescrever o tratamento mais adequado, e mais do que isso, ele não pode renunciar à sua liberdade profissional na indicação do melhor tratamento possível, né? O Dr. Marcos mencionou ali, obviamente existem, a gente não ignora que muitas vezes alguns profissionais pontualmente acabam prescrevendo ali procedimentos, tratamentos, pedindo materiais que muitas vezes existe alguma dúvida com relação a essas prescrições e tudo mais, mas eu acho que isso são aspectos minoritários, não dá para transformar isso também numa regra, né? Isso seria justamente a exceção. Mas o fato é de que o rol da ANS, a partir do momento em que se limita determinadas coberturas e se impõe que ele é taxativo e acabou, e se fecha a porta a qualquer possibilidade de discussão, não só uma limitação da atuação do profissional, então eu estou atacando o próprio exercício da atividade profissional do médico, como também eu estou desequilibrando o sistema do ponto de vista de interpretação sistemática, né? Porque aí por conta de um dispositivo que eventualmente põe o rol ali como taxativo, e notem bem, não há na legislação nada que diga que o rol é taxativo, pelo contrário, a lei trata da questão do rol de coberturas mínimas, de cobertura básica obrigatória, mas não exclui outras coberturas que, porventura, se façam necessárias conforme indicação médica. Então, por essas e outras, me parece que a melhor interpretação que se faz é, numa visão geral, a do rol exemplificativo. Com relação à questão do equilíbrio financeiro do contrato, que eu acho que é um ponto válido, é óbvio que a gente sabe que todas as decisões judiciais elas têm impacto financeiro, inclusive para próprias operadoras, mas, porém, eu também, sempre que tenho a oportunidade de falar, acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a esse cenário, porque as operadoras, no meu modo de ver, claro, isso é uma opinião pessoal minha, mas constroem uma narrativa de desequilíbrio do setor, de que o setor está insustentável, de que as decisões judiciais são as responsáveis por desequilibrar o setor, e isso não é verdade. A gente pega aí as notícias mais recentes, desde 2017, isso são com dados da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós encontramos ali os dados referentes a receitas e despesas, e as operadoras têm sim, na sua enorme maioria, amplos lucros, e as reportagens, as notícias que a gente vê aí, inclusive nesse período de pandemia, não deixa a gente mentir. Nenhum ramo de atividade empresarial no país foi teve um resultado tão viçoso, tão frutuoso quanto as operadoras de plano de saúde. A gente vê aí empresas dos mais variados segmentos quebrando, pessoal com dificuldade, as operadoras elas estão com lucro em cima de lucro. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. Essa narrativa da insustentabilidade do setor, eu acho que é uma narrativa muito perigosa. E para não dizer que a gente está aqui só na questão das manchetes dos jornais, eu até destaco para vocês, não pus aqui no material, mas em 2014 nós tivemos uma auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, o número 021-852 de 2014, onde o próprio Tribunal de Contas, nessa auditoria, identificou enormes distorções nos critérios de cálculos dos reajustes, principalmente dos planos coletivos das operadoras. Isso levou, inclusive, a própria ANS a reconhecer essa distorção e, mais do que isso, se posicionar no sentido de fiscalizar de uma maneira mais adequada o cálculo desses reajustes. Então, essa questão do equilíbrio financeiro do contrato, eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado, porque as operadoras muitas vezes se colocam aí como as vítimas da história e não é bem assim. Né? Eu entendo perfeitamente, o Dr. Marcos falou, né, da aflição de um magistrado, eventualmente, que se vê ali no afã de ter que conceder uma questão de vida ou morte, uma liminar, e muitas vezes o lado humano acaba falando mais alto, mas eu acho que essa narrativa também, e as operadoras muitas vezes trazem essa questão, ela também tem que ser vista com certa ressalva, porque existem levantamentos, a gente sabe isso, são dados do próprio Tribunal de Justiça, de que mais de 92% das ações judiciais envolvendo as questões ali de planos de saúde e tudo mais, elas são julgadas favoravelmente aos pacientes, mas não em sede de liminar. A gente está falando desse índice de mais de 92% das ações após a instrução, após o exercício do contraditório, da ampla defesa, são decisões convalidadas em sede recursal. Portanto, essa ideia de que o usuário ele ganha o processo ali quando o juiz concede uma liminar, também tem que ser vista com certa ressalva, porque depois do exercício do contraditório, da ampla defesa, da produção de provas, inclusive de perícias eventualmente,
92% das ações são convalidadas também em segunda instância. Portanto, não é assim uma questão ali de premência no momento da concessão de uma liminar. Então, meus caros, e já me encerrando aqui, sem querer me estender além do tempo previsto, por essas questões, por todo esse aspecto de interpretação sistemática, onde a gente pega ali os fundamentos e os princípios da Constituição Federal, da legislação ordinária sobre o tema, da jurisprudência consolidada acerca do tema, me parece que a melhor interpretação que se faz é de que o rol é sim exemplificativo, a não ser que haja uma alteração legislativa efetivamente para dizer, na Lei 9656, dizer que o rol é efetivamente taxativo e não deve haver cobertura. O que não pode acontecer é a ANS, como ocorreu agora com a edição da Resolução 465, que foi a última atualização do rol da ANS, a ANS dizer que o rol é taxativo. Isso eu já escrevi até artigos sobre isso, já compartilhei com os colegas, eu acho isso um absurdo. Em primeiro lugar, porque se sabe que não é competência da ANS definir se o rol é taxativo ou não está dentro das suas atribuições entrar dentro dessa discussão. Em segundo lugar, porque eu acho que é totalmente impertinente no momento em que a gente sabe que essa discussão ela está em franca discussão no próprio STJ, no seio do Judiciário, entre a terceira e a quarta turma, a ANS ela se posiciona a favor da tese defendida pelas operadoras. Quando, na verdade, se a gente for ver a Lei 9961, diz que entre as competências e atribuições da ANS, ela deve zelar pela defesa do consumidor, dos interesses do usuário. Se fosse para ela se filiar a alguma corrente, o mais correto e coerente seria que se filiasse a tese do rol exemplificativo, assim como a terceira turma estabelece. Mas não, a ANS ela vai lá e fala que o rol é taxativo, extrapolando suas competências e adotando a posição que é mais favorável para as operadoras. Eu acho que aí tem algumas questões que precisam ser avaliadas com bastante cuidado, mas a gente espera, obviamente, é fato, como o Dr. Marcos falou, essa questão do rol ela vai ser decidida em sede de repetitivo, a gente torce para que haja uma uniformização da jurisprudência, que não feche as portas da questão da prestação de serviço, porque senão, na verdade, não faz sentido o sujeito ter um plano de saúde. A gente sabe que isso, inclusive, vai aumentar a própria judicialização do SUS. O sujeito não encontra o tratamento ali que é prescrito pelo seu médico junto ao plano de saúde, o qual ele paga há anos e anos na expectativa de, quando precisar, não ter que recorrer ao SUS e vai acabar desembocando no sistema público de saúde. Então, acho que todos esses aspectos eles têm que ser levados em consideração, mas como eu falei no início, e já encerrando, acho que a posição adotada pela súmula 102 e pela terceira turma do STJ, ela não é à toa, ela tem todo um respaldo de construção, de entendimento ao longo dos últimos anos, baseado na lei e na Constituição, e por isso eu torço para que seja reconhecida como a tese que prevaleça quando essa questão for decidida em definitivo pelo STJ. Então, meus caros, mais uma vez já encerro aqui, agradeço a oportunidade e fico à disposição para os questionamentos aí que o pessoal queira trazer. Deixa eu só encerrar aqui a tela. Como é que eu faço para fechar aqui, meu Deus? Luciano, muito obrigado pela palestra, pela sua exposição. Um ponto que eu gostaria de destacar também como advogado na área da saúde é que realmente as ações sofreram uma alteração tremenda nos últimos 5 anos, né, para quem atua efetivamente na área. Antes, as ações contra as operadoras de saúde eram ações que se desenvolviam de forma muito rápida. As operadoras tinham até uma sistemática própria de realização de acordos logo após o cumprimento da liminar. Hoje não. As ações vêm demorando, elas passaram a ser mais técnicas, elas passaram a ter perícia. Efetivamente, o juiz, na hora de julgar, passa a ter muito mais certeza, independente se a discussão foi com relação ao rol ou não, né? Então, se passou a ter uma estrutura também dentro do judiciário para poder assimilar e entender melhor as demandas da saúde, o que se não tinha há 5 anos atrás. A gente está falando de um passado recente, de um passado que está aqui ainda aos nossos olhos, né? Então, é interessante essas duas posições. Eu vou conceder a palavra à doutora Simone Parri, para que ela também exponha um pouquinho da sua visão. Simone também é nossa colega na Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo. Ela é especializada em Direito Contratual e Regulatório na área da saúde.
Ela tem mais de 25 anos de experiência nessa área profissional, inclusive como coordenadora do Departamento Jurídico do Sistema Abrange, Sinange e Sinog, né, que é toda a estrutura das operadoras de saúde, né, doutora Simone? E ela é membro efetiva, como eu já falei, da Comissão de Direito Médico da Saúde, aqui de São Paulo, e da Comissão de Defesa das Santa Casas na OAB. Simone, por favor, então, aí com uma concessão de uns 10 minutos, para que a gente possa depois responder as perguntas. Para quem está enviando as perguntas, tá? Todas continuem enviando pela caixinha QIA, que eu e a doutora Juliana estamos compilando, e aí a gente vai poder fazer o direcionamento de todas elas. Obrigado, doutora Simone, a palavra é sua. Bom, eu que agradeço, doutor Leonardo. Eu fiquei com a difícil missão aqui de falar depois de 2 feras, né? Então, não vou me alongar, juro que eu não vou me alongar na minha fala, mas aqui eu já vou compartilhar, né, do mesmo entendimento aqui do doutor Marcos Pagan. Eu que atuo há mais de 25 anos na área de saúde suplementar e aí advogando exclusivamente para operadoras de planos de saúde, né? Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o setor no momento que eu coordenei aí os trabalhos, como bem o Leonardo colocou, junto a uma associação, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, né? Durante o período 2015-2021. Então, assim, a gente conhece bem o dia a dia, né, e o reflexo que há da judicialização da saúde em torno desse setor, né? A construção, bom, assim, antes de mais nada, acho que era bom pontuar aqui um aspecto muito importante, que é criar o marco regulatório da saúde, né, que ele veio ali em 98, né? Acho que antes disso, realmente, a gente tinha muita judicialização em torno de situações que eram assim completamente adversas, né? A gente tinha contratos que eram escritos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, coberturas que eram garantidas, cada um de um jeito, né? E o marco regulatório em si ele trouxe ali uma consolidação da jurisprudência que vinha à época, né? Tratando assim, subdividindo, vamos dizer assim, a saúde e trazendo mais benefícios ou direitos, garantindo expressamente direitos aos consumidores de uma forma mais justa, né? E menos distante de uma empresa da outra, né? Acho que os produtos em si, sob o aspecto da oferta, né, do produto plano de saúde, ele passou a ser mais igual, quer seja um produto oferecido por uma empresa A, ou a empresa B, ou a empresa C. E aí, doutor Luciano, só para que a gente possa trabalhar aí, em torno dessa questão da lucratividade, né, das empresas, o senhor trouxe aqui exemplos de grandes corporações até mesmo internacionais, né? Tem investimento, tem capital estrangeiro, enfim. A gente não pode esquecer da pequena operadora que atua lá em São José dos Campos, que atua em Ribeirão Preto, que atua lá em Teresina, no Piauí, né? Que são pequenas operadoras que têm que cumprir a mesma regra, né? A mesma lei que é imposta às grandes incorporações. E nesse ponto, sim, a gente tem um problema de impacto orçamentário. E por isso que a taxatividade do rol, ou o entendimento trazido aí pela 4ª turma do STJ, pondera, né, essa questão do impacto orçamentário. Definitivamente, tem empresas que não conseguirão subsistir ou continuar existindo, né, vão ter suas atividades aí comprometidas por conta de um beneficiário que judicializou para ter acesso a um determinado tratamento ou um medicamento, que agora é o mais comum, né? Medicamentos de alto custo, medicamentos de doenças raras ou raríssimas, né? Que custam zilhões, né? Vide aí o Zolgensma, né? Que foi trazido aí recentemente para a cura da AME, né?
e promete a cura, né? Efetivamente, ele promete a cura da AME. Mas o tratamento de uma pessoa pode ali trazer e comprometer o coletivo. E é essa reflexão que eu acho que a quarta turma trouxe, né, nesse novo precedente aí do final de 2019. A gente tem que colocar o individual, ou a saúde individual, em detrimento de uma massa coletiva, né? A gente deve, né, aí o magistrado provocar uma desorganização do sistema de saúde. São esses questionamentos que depois eu gostaria de ouvi-los, né, em relação a isso, porque é um fator, é um aspecto importante, né? A gente está dizendo aí de recursos que são finitos, e isso hoje já é discutido até mesmo na própria saúde pública, né? Quando você consegue uma liminar de uma dada prefeitura, para cumprir aquela liminar e garantir aquele tratamento, esse recurso financeiro tem que sair de algum lugar. Ele vai sair de onde? Vai sair do orçamento, né, que é destinado ao tratamento de várias pessoas, né? A mesma coisa acontece na saúde privada, não é diferente, né? Os recursos são finitos. E é claro que se toda vez que há uma incorporação de tecnologia nesse rol de procedimentos, que inclusive a ANS, e aqui eu vou fazer um cumprimento ao desenvolvimento dos últimos anos com relação a essa matéria, porque a ANS, sim, evoluiu muito o seu trabalho, né? Muitos dizem ali do trabalho, da questão política que envolve ali alguns cargos, né, os cargos de direção, mas atrás desses cargos de direção envolvem pessoas técnicas que são muito capacitadas na análise de incorporação de tecnologia. A análise em si, ela não é feita de uma forma aleatória, né? A gente tem vários debates, e agora o processo do rol, inclusive, ganhou uma roupagem, né? Pela resolução, se eu não me engano, a RN 430, que traz ali um processo todo de análise de incorporação de tecnologia que tem que ser observado. Então, ela traz uma legalidade, uma transparência que foi fruto de um grande avanço aí nas discussões, inclusive com participação da sociedade. Então, assim, a ANS, sim, ela vem desenvolvendo isso, ela vem analisando, ela vem cuidando dos sistemas de saúde para que eles funcionem de forma organizada, né, com a preocupação de toda vez que há uma incorporação de tecnologia, não haja comprometimento da solvência das operadoras, ou que elas possam funcionar dentro da sua capacidade orçamentária, com a preocupação do coletivo e não do individual. Assistindo um evento aí do CNJ, que foi em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, eu gostei muito da fala da ministra Isabel Galotti, quando ela disse o médico ele cuida muito bem da saúde individual, né? Mas a ANS, quando ela vai analisar a incorporação de uma tecnologia, ela vai analisar e ela entende muito bem a organização do sistema como um todo, né? Então, isso são reflexões que eu trago aqui, que eu acho que a gente tem que considerar nesse debate. Então, por isso que acabo eu me filiando muito, e sou partidária da tese da taxatividade, porque da mesma forma que não há, né, na legislação nenhuma expressão que denote aí como taxativo o rol, também não quer dizer que ele seja exemplificativo. O plano referência ele foi pensado e traduzido ali pelo legislador ordinário como um plano que ofereça um rol mínimo. Nada impede que a operadora ofereça um rol maior do que aquele que está sendo oferecido pelo plano referência ou pelos planos segmentados, tá? Só que a gente tem que fazer um cálculo atuarial adequado. Então, o mínimo que todo plano de saúde tem que ter é aquele que está lá na lei. Eu não posso ofertar, eu como operadora, eu como mercado,
um plano ambulatorial que não garanta as coberturas mínimas previstas no rol. Mas se eu, operadora, queira oferecer um plano com uma cobertura ambulatorial maior do que aquela que está ali prevista no rol, eu posso oferecer. Eu posso criar esse produto dentro de um sistema regulatório e precifico esse produto. Então, a pessoa vai comprar efetivamente aquilo que ela está levando, né? Eu comprei um produto, estou levando aquele produto. Então, o que eu não posso é comprar um produto mais barato e querer ter direito a tudo, né? A tudo que não está ali previsto. Então, são essas as minhas considerações, as minhas provocações. E eu passo a palavra aí ao Léo novamente para a gente poder seguir com os questionamentos. Tá bom? Obrigada, viu, mais uma vez, pela participação. Simone, eu te parabenizo pela braveza, né? por defender dessa forma tão aguerrida o rol taxativo e por ter trabalhado por tanto tempo com as operadoras. E o sistema democrático é assim e a legislação tem que ser interpretada, né? E o STJ vai ter essa difícil missão de pacificar esse tema. Não há outra solução, nós não podemos admitir outra solução. Algumas perguntas chegaram, começaram agora a serem enviadas ali pela caixinha Q&A, né? Então, continue enviando ali, eu estou selecionando. Eu vou passar a palavra para a doutora Juliana. Ela queria fazer mais uma intervenção. Juliana, a palavra é sua. Enquanto isso, eu compilo as perguntas e no retorno, então, nós começaremos a distribuir as perguntas para o Luciano, para o doutor Marcos e para a doutora Simone. Obrigada, Léo. Obrigada aí pelo ser o nosso mediador hoje. Tá excelente. Queria só fazer uma consideração que é um dos assuntos mais sensíveis que a gente tem hoje dentro da comissão para discussão. E eu queria elogiar muito todos vocês, porque a gente nunca vai conseguir, talvez, chegar numa unanimidade dentro da própria comissão. Mas a gente consegue hoje discutir com harmonia um assunto extremamente delicado, né? E todos aqui têm pontos relevantes, todos. Doutor Pagan, doutor Luciano, doutora Simone. E a gente tem que buscar sempre pelo que é justo, pelo ponderado, pelo bom senso. Talvez uma regra que se defina um dia não sirva para todos, né? Muitas vezes você tem algo que, vamos pela linha da taxatividade, mas eu tenho um procedimento ali, talvez, com preço inferior, que dê um resultado muito melhor, baseado em evidência, fortemente consolidada, mas eu vou negar porque a minha linha é taxatividade, aí quando judicializa, vem com dano moral junto. Então, acho que sempre tem que prevalecer, em todas essas relações contratuais, extracontratuais, o bom senso, o peso, né, da balança que a gente fala aqui no direito. Então, eu queria só elogiar muito assim, a qualidade das palestras e dar essa pequena contribuição. Tá bom? Era só isso. Então, pode seguir. Bem, vamos lá. Algumas perguntas aqui eu compilei, especialmente com relação ao autismo. Muitas perguntas entraram com relação ao autismo e ao tratamento daquela pessoa portadora, né, com essa condição. Luciano, acho que eu vou jogar essa pergunta para você. Não foi direcionada, né? Tá de forma aberta, mas o Dr. Marcos também, acho que decorrente da própria atuação, deve se deparar com isso todo dia, né, com relação a questões do autismo. E é o seguinte: autismo é um tratamento multidisciplinar, envolve aí diversas terapias durante o tratamento e é praxe, sim, das operadoras negarem. Luciano e Dr. Marcos, né? Acho que uns 3 minutinhos aí para cada um, de forma direcionada. Como interpretar, então, o rol diante de uma possibilidade efetiva de se proporcionar bem-estar àquela criança que está em tratamento e, de repente, se tem uma nova possibilidade de tratamento, mas que ainda não está no rol, mas aquela criança não pode ficar com o tratamento descontinuado e a família não quer abrir mão dessa possibilidade que está aí para se tratar aquela criança, aquela pessoa naquela condição. Luciano, acho que eu concedo a palavra
primeiro ao Dr. Marcos, depois ao Dr. Luciano e registro o ingresso do Dr. Ricardo Toledo, nosso vice-presidente da OAB São Paulo. Boa noite, Dr. Ricardo. Obrigado pela presença e por nos prestigiar nesse momento. Dr. Marcos, por favor. Bom, aproveitar para cumprimentar o Dr. Ricardo, muito obrigado. Olha, parabéns não só pela organização, como pela iniciativa e pela qualidade das pessoas que aqui estão tratando nessa mesa de debates, viu? Muito honrado estar aqui hoje discutindo com vocês. Bom, a questão do autismo, ela é para manter a coerência, não é? Se a posição é pela taxatividade, o que poderia enquadrar uma situação excepcional ou específica seria efetivamente tratar daquelas exceções ou então de algo que fuja a regra. E é importante que o Poder Judiciário mantenha consigo essa prerrogativa de decidir casos excepcionais e questões específicas, não é? Até que não tenha uma definição e respeitada também a orientação, porque há juízes e há muitos colegas, eu vejo juízes, eu participo de um grupo grande de juízes, e essa é uma bola muito dividida em relação a essa situação da taxatividade ou não, né? Que acaba sendo refletida lá. Então, a minha resposta mais objetiva, ainda que frustre, e a gente não subestima os transtornos e todo o calvário de um pai autista, né? Dos pais autistas, é evidente, e isso talvez precisasse ser, eu insisto nisso, sabe? Não é que a gente está fugindo, não é que eu estou dizendo que esses procedimentos são inadequados. A tese a qual eu estou me aliando é dizer que o Poder Judiciário talvez não seja o órgão mais adequado para decidir isso em termos macro. Essa é a minha tese. Talvez isso precise, talvez não, isso precisa ser definido, e aí eu quero pegar um pouquinho da fala da doutora Simone, juntando também com a do doutor Luciano. Percebam vocês, olha, a gente tem um Conselho Federal de Medicina editando uma resolução que tem um aspecto contratual. A igual tempo, nós temos a ANS também fazendo isso, né? Parece que está todo mundo invadindo competências, e o Poder Judiciário também. Talvez sentar à mesa num ambiente mais amplo, e talvez isso possa ser feito nos tribunais superiores, para que a gente tente achar aí e cobrar aí, a doutora Simone me permita, mas também usando os argumentos que são irrefutáveis do doutor Luciano, né? Essas questões, é evidente que a gente tem que tratar também, ter uma visão em relação às menores. Mas falta transparência. Eu posso falar isso porque eu estou num grupo de trabalho na Senacom e nós estamos tratando justamente disso. A gente pede para a ANS dizer, olha, mande para nós, então, nós vamos fazer aqui. Vocês não têm estrutura para analisar os balanços e os argumentos de custos das operadoras? Mande para nós que nós vamos tentar fazer isso. Não mandaram. Então, é preciso ter mais transparência. Talvez o caminho esteja por aí, sabe, doutor Leonardo? Todos nós, todos os envolvidos nisso, e não se furta o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que vir também, a Defensoria Pública, porque, como bem lembrou, há aspectos constitucionais importantes que devem ser relacionados a isso. De um lado, a livre iniciativa, 170, de outros, os argumentos que o doutor Luciano observou, mas talvez todos à mesa colocar e a gente tentar chegar a um aprimoramento de todos os envolvidos. Maior transparência por parte das agências, maior eficiência por parte das agências, maior transparência por parte das operadoras e também considerar aspectos que são relacionados também ao direito do consumidor e aos efeitos econômicos dessas decisões. Luciano? Eu concordo com o que o Dr. Marcos falou. Eu acho que, obviamente, essa questão especificamente do autismo vai depender justamente do viés que tanto o advogado quanto o magistrado que venha a julgar a questão vai aderir, né? Se for da tese da taxatividade do rol, teoricamente, não havendo a previsão de cobertura, seria uma justificativa para que o convênio não seja obrigado a arcar com esse custo. A única observação específica desse ponto de cobertura de tratamento de autismo, que eu sempre costumo levantar, é de que, nesses casos especificamente, a gente tem a aplicabilidade do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são questões que envolvem, além de todos esses aspectos que a gente já ponderou aqui, de fundo constitucional, de fundo consumerista, de interpretação da própria legislação, você tem a aplicação do ECA na medida em que a gente trata de uma questão onde deve haver a prioridade, a proteção integral e a prioridade absoluta à criança. Então, nesses casos, acho que é um elemento a mais, um fundamento a mais para justificar
sempre, volto a dizer, mediante indicação médica devidamente fundamentada, né? Quando eu venho aqui para defender o rol como exemplificativo, eu não estou em absoluto dizendo que o que o médico prescreveu deve ser considerado como um cheque em branco, não é isso. Né? Tanto que eu mesmo, na minha prática do dia a dia, eu sempre bato muito nessa tecla, tem que haver a fundamentação técnica adequada, quando necessário, tem que ser feita a perícia e tudo mais, mas o fato é que, no meu modo de entender, a partir do momento em que há uma justificativa técnica fundamentada, deve sim haver a cobertura por essa lógica do rol meramente exemplificativo. Mas nesse caso especificamente do autismo, o que a gente tem pontuado é levar para essa interpretação sistemática, considerando também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Leonardo, se me permite só uma observação, não poderia deixar de perder a oportunidade de, nesse debate, dizer isso. Muito bem lembrado pelo doutor Luciano, e aí eu queria tratar das vulnerabilidades, porque eu trato em juizado especial com muitas causas do consumidor. Nós temos os idosos, as crianças, os adolescentes, né, o ECA, também as pessoas com deficiência e alguns outros que estão também em situação de vulnerabilidade. Sejamos isentos na seguinte constatação. Quando se dá espaço para grandes conglomerados ou grandes empresas, isso vale para instituição financeira, operadoras de telefonia, concessionárias e também planos de saúde, a abusividade impera. Aí o Poder Judiciário tem que atuar, sem medo. Nós vimos em casos de idosos, reajustes, a gente vê também essas questões. Então, talvez a gente, já que estamos sendo prospectivos, assertivos, pensando no futuro, no aprimoramento, e é um papel do Poder Executivo também, as agências precisam atuar. Nós cobramos, no FONAGE a gente cobra muito isso. As agências precisam ser mais transparentes, mais bem estruturadas, e atuar firmemente nisso, porque elas têm mais condições de fazer esse equilíbrio. Desculpe a interrupção. Não, nada disso, doutor Ricardo. Doutor Marcos, fique à vontade. Tem uma pergunta aqui diretamente para a doutora Simone. Simone, um segundinho. Doutor Ricardo, por favor, eu não quis interromper os palestrantes, mas concedo, então, agora a palavra para que o senhor faça aí as suas considerações. Obrigado, Leonardo. Eu, na verdade, estou aqui para ouvir e aprender. Os temas, do pouco que eu cheguei agora e já pude perceber, nós estamos tratando de inúmeros temas, de inúmeras temáticas que passam por, desde a questão constitucional, a questão aí de saúde, consumerista, a questão da vulnerabilidade, que foi tratada aqui, mencionada. Eu estou aqui para aprender, para ouvir. A grande vantagem da OAB nesse aspecto das comissões são esses excelentes debates que são promovidos. Eu acho que a advocacia, os estudantes ganham muito ao participar numa sexta-feira à noite deste nível de qualidade, de ponderação, e é por isso que eu, querido Leonardo, saúdo todos que estão aqui, começo pela presidente Juliana, comissão, todos vocês integrantes fazem um trabalho maravilhoso, a Simone também está aqui, parabéns pelo trabalho, o doutor Luciano Brandão, doutor Marcos Pagan, também fizeram aqui as exposições, e doutor Leonardo Navarro, enfim, toda a equipe. Também não posso deixar de mencionar rapidamente, agradecer muito à Secretaria das Comissões, a Cultura e Eventos, a Cultura e Eventos, eles ajudam, está aqui o Tiago, está aqui o Rian, que sem eles a gente não conseguiria atender essa demanda gigantesca das 115 comissões que produzem muitos, e hoje tive outros eventos, não consegui estar às 7 horas para fazer a abertura, porque estava também já previamente marcado com a outra comissão, mas consegui chegar aqui até o final para nós encerrarmos. Eu passo a palavra a vocês, mas dizendo que é uma satisfação imensa para nós, da OAB, possibilitar esta transmissão do conhecimento. Agradeço demasiadamente aqueles que voluntariamente estão aqui assistindo, mas, sobretudo, os que graciosamente se dispuseram a compartilhar o seu saber, o seu conhecimento. Eu acho que isso nos engrandece a todos os operadores do direito, quaisquer que sejam as carreiras jurídicas. O debate sempre é profícuo, sempre é recheado de reflexões.
a função do advogado, doutor Marcos, muitas vezes eu aprendi isso logo cedo, quando eu comecei a advogar, é questionar sempre, até quando há aquela confissão, eu sou um criminalista, aquela confissão daquela pessoa que parece que não há nenhuma eiva, nenhum vício, e que ela foi feita, às vezes, de modo espontâneo. Mas questione, pondere, pergunta, reflita, e muitas vezes é nessa discussão muito qualificada que às vezes a gente muda de opinião, ou às vezes a gente aperfeiçoa a nossa visão de mundo, a nossa posição sobre determinado tema. Então, parabéns a todos, a nosso profundo reconhecimento, agradecimento, e eu continuarei aqui acompanhando até o final dos debates para aprender. A gente, lembrando o filósofo que dizia que o sábio é sábio porque sabe que nada sabe, porque nós sempre temos espaços a aprender, espaços para ter novos saberes, novos conhecimentos. Eu aqui, de forma muito humilde, me curvo aos ensinamentos que vocês estão hoje nos concedendo. Parabéns a todos e vamos prosseguir. Obrigado, doutor Ricardo. Sempre um prazer tê-lo em nossas reuniões. Simone, tem duas perguntas que eu vou compilar, três, que eu vou compilar em uma só e passo para você. Primeira pergunta está relacionada às operadoras de autogestão. Aquelas operadoras são constituídas aí, são eminentemente sem fins lucrativos. Como que elas fazem, então, para administrar e ter um equilíbrio contratual, tendo em vista o alto índice também de judicialização? E aí, outras duas perguntas que são direcionadas da seguinte forma, doutora Simone. Considerando o disposto no artigo 4º e 3º da Lei 9961, havendo cobertura da doença, a doutora mantém o entendimento de que, havendo uma liminar que determine o custeio de tratamento fora do rol, o Poder Judiciário estaria ferindo, assim, o orçamento das operadoras, ou seja, entrando efetivamente aí no caráter financeiro? Então, eu compilei três perguntas e passo essas três, então, para você, Simone. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou responder a mais fácil primeiro, né? Com relação às autogestões, eles também se submetem aos mesmos regramentos que as demais modalidades de operadoras, os demais segmentos, tá? Hoje, no STJ, a gente já tem um entendimento pacificado de que não se aplica ali a essas empresas, as relações de planos advindos dessas empresas, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas isso não afasta elas operadoras, e a obrigatoriedade dela ter que prestar os serviços e ter solvência, né? Ela tem que prestar esse serviço e estar solvente perante o mercado, perante a agência reguladora, que inclusive faz o acompanhamento econômico-financeiro dessas empresas também. E toda vez que há uma normalidade econômico-financeira decorrente da questão orçamentária ou por uma sinistralidade que não foi ali recomposta, enfim, há intervenção, sim, da Agência Nacional de Saúde Suplementar nessas empresas, né, como nas outras também, tá? Então, assim, há que se observar, sim, na comercialização desses produtos, né, por operadoras de autogestão, e aí eu incluo também as filantrópicas, tá? Que as filantrópicas têm um papel muito importante na saúde suplementar desse país. São as Santas Casas, normalmente são planos de saúde advindos de Santas Casas, que atuam no interior do país. E isso significa acesso a uma saúde melhor do que a que hoje a gente tem ofertada pelo SUS, tá? E todas elas têm que respeitar o regramento com vistas aí a operar, a girar a sua operação dentro de uma sustentabilidade, tá bom? Agora, com relação a outro questionamento, se você puder repetir, eu realmente me perdi aqui, Léo.
Vamos lá, Simone. Então, a questão primeiro da autogestão. A outra pergunta é assim, doutora Simone, considerando o disposto no artigo 4º, 3º da Lei 9961, havendo cobertura da doença, a senhora mantém o entendimento de que uma liminar que determine o custeio do tratamento, ainda que fora do rol, o judiciário estaria ferindo o orçamento? Vamos falar aí da questão financeira, né, Simone? Tá. Eu entendi aonde ele quis chegar, porque eu acho que o Luciano fez essa ponderação na apresentação dele com relação à questão da doença, né? Então, se a gente tem lá um entendimento de que a doença está coberta, então o tratamento dessa doença estaria também, né, por conseguinte, coberto, né? Sim, eu acho que assim, mesmo havendo a cobertura de todas as doenças, porque acho que o dispositivo, o artigo 10 lá da Lei 9656, ele preconiza lá o plano referência como dando a garantia do tratamento a todas as doenças, né, do CID-10, e aí ele complementa lá, de acordo com os procedimentos, né, relacionados no rol mínimo de cobertura da ANS, tá? Então, nessa situação, eu entendo sim que a gente tem que dar o tratamento para a doença. E o para a doença corresponde ao tratamento que está ali ofertado no rol. O que a gente não pode ter ali, por exemplo, se eu tenho um tratamento, e aqui eu vou até dar um exemplo que eu vivi na data de hoje, inclusive, tá? Um tratamento cirúrgico para mielomelingocele, tá? Isso, mielomelingocele, que foi diagnosticada ainda em feto, né? Numa mãe grávida, na 28ª semana, e precisava fazer um tratamento cirúrgico. Eu tinha duas possibilidades, tá? A possibilidade 1, que está coberta pelo plano de saúde para esse tratamento dessa doença, que é uma cirurgia a céu aberto, tá? Que a operadora se propôs a realizar e garantir e a cobrir. Ela preferiu procurar uma outra técnica de uma médica que só ela detém essa técnica e ela realizar a técnica apenas em um único hospital de luxo aqui na cidade de São Paulo. Então, e essa técnica não está prevista no rol, porque é uma técnica que utiliza lá a laparoscopia, tá? Então, assim, e que custa uma fortuna, né? Nesse caso em específico, só para que vocês saibam, o juiz deu a liminar, a operadora teve que garantir essa cobertura por essa técnica, tá? Então, foi recusada a oferta da operadora de dar pela técnica prevista no rol, né? Pela utilização do procedimento com a técnica prevista no rol. A operadora pagou, não teve como, teve que fazer, né, e garantir esse atendimento, porque tinha lá uma fixação de um tempo para a realização dessa cirurgia, se ela passasse essa janela, não poderia realizar, e no final das contas, a ação hoje foi sentenciada, e a sentença veio com a improcedência. Né? Essa é uma questão que a gente vai... Um exemplo dessas situações que são muito corriqueiras, tá? Então, eu entendo sim que mesmo tendo a doença, a gente tem que analisar, sim, a questão do impacto orçamentário, respeitando o rol. Simone, obrigado. Eu vou passar uma pergunta agora, que é a compilação de pelo menos 3 ou 4 que estão aqui, para o Luciano e para o Dr. Marcos. E logo em seguida, Dr. Ricardo, eu concedo já a palavra antecipadamente ao senhor para o encerramento do nosso evento. A pedido da doutora Juliana, nós vamos deixar o e-mail da comissão ou até um e-mail da Juliana para que a gente possa responder a todos que nos enviaram perguntas que ficaram sem resposta, mas que, na verdade, nós estamos privilegiando e respeitando aos 175 online para que o evento não se estenda e não fique cansativo, para que a gente possa finalizar da mesma forma que iniciamos o evento, com chave de ouro. Então, Luciano, Marcos, a questão é a seguinte: pessoas que estão em tratamento continuado, tá? Tratamento continuado, por exemplo, de câncer, por exemplo, bariátricos, ou outros tratamentos que tenham a necessidade de um acompanhamento efetivo e contínuo pelo plano de saúde, pelo médico, e que nesses períodos, então, nós acabamos tendo novas técnicas, novas possibilidades de tratamento,
e até as discussões, Luciano, com relação à reparadora nos casos das bariátricas e do câncer. Qual seria, então, o melhor entendimento, qual seria a melhor abordagem para essas pessoas que elas não estão inovando, né? Não é um pedido novo de tratamento, já estão em tratamento, já existe a manutenção e necessidade já comprovada de manutenção do tratamento para essas pessoas. Dr. Marcos, 3 minutos, depois Luciano, 3 minutos, para que a gente tente fechar aí por volta das 20h30. Dr. Leonardo, até em respeito ao tempo, à objetividade, esta questão é mais uma delas que precisa ser verificada no caso específico. Qual seria o critério que um magistrado normalmente utilizaria? Primeiro, verificar esse tempo que está sendo, o tempo que já tem, né, a legalidade dessa manutenção, desse procedimento que já tem sido feito, a previsão contratual, isso é muito importante, verificar até que ponto a previsão contratual tem respaldo para isso, e aí talvez um suporte técnico, né? Eu, particularmente, não propriamente uma perícia, mas se fosse necessário, pedir ali o apoio do Natijus para a gente decidir. Eu vi 2 perguntas aqui, até, e eu acho que está nesse contexto. O juiz, normalmente, nesses casos, não é um critério de decisão verificar se ele está há muito tempo já no plano para esse tipo de decisão. Se está há muito tempo no plano ou não, pode ser que ele esteja no começo, está fora da carência, ele terá o direito. Por outro lado, e eu julguei recentemente um caso nesse sentido, né, durante a pandemia, tive que julgar por equidade, porque, em tese, a operadora tinha razão na questão contratual de inadimplemento, né? E aí eu considerei as circunstâncias da pandemia para relevar a mora, o inadimplemento e resgatar. Nesse caso, esse foi o critério. Então, o tempo que a pessoa já estava no plano, o tempo de pagamento e tal, mas no caso específico, eu estava percebendo muito claramente que a operadora, o paciente estava com câncer, né? Então ela estava querendo meio que se livrar daquele paciente. Então, esses casos a gente resolve no varejo, né? Agora, não é um critério técnico saber, para a questão de deferir ou não o procedimento, né, o tempo de estada no plano, e sim o fato de haver cobertura ou não, estar adimplente para receber. Doutor Luciano? Eu concordo com o Dr. Marcos. Eu acho que o tempo de permanência no plano realmente não deve ser um critério. Na verdade, eu tinha até entendido, não sei se eu entendi errado a dúvida, mas se, por exemplo, se o paciente ele precisa de um tratamento que já é amplamente utilizado, mas não consta no rol. Eu fiquei com a impressão que a dúvida... Eu entendi isso também da pergunta, Luciana. É o tratamento, por exemplo, da remoção de pele, vamos ser bem prático, né, nos casos pós-bariátricos. São tratamentos que existem, né? Sim, mas sim. Existe até as discussões se estariam previstos ou não no rol para aquela situação específica, né? Enfim, é aquela história para qual lado você vai, né? Se você vai para uma interpretação mais extensiva, você obviamente vai entender que deve haver sim o dever de cobertura como continuidade do tratamento, né? A retirada de pele, a gente sabe, inclusive, que esse tema ele está em discussão ali, vai ser julgado pelo STJ. Eu não lembro agora se essa questão específica da cirurgia plástica reparadora vai ser julgada em repetitivo ou não, mas o fato é que vai, né? Então pronto, vai ser decidido ali pelo STJ. Eu particularmente entendo que como continuidade de um tratamento que foi iniciado com a bariátrica, ele deveria ser sim coberto. Acho que é importantíssimo que haja sim essa uniformização de jurisprudência, porque hoje a gente tem decisões que são um pouco esquizofrênicas, assim, inclusive no próprio STJ. Eu trago aqui eu sei que a gente já está encerrando, eu não quero me estender muito, mas, por exemplo, só para fins de argumentação e lançar esse questionamento para quem nos acompanha. A quarta turma, como a gente viu, entende que o rol, se não há cobertura ali prevista expressamente no rol, não deve haver a cobertura pelo plano de saúde. Só que a própria quarta turma reconhece de uma maneira pacífica, assim como a terceira turma, de que o plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito em caráter off-label. Ora, a maioria dos medicamentos prescritos em caráter off-label não estão dentro do rol, porque não tem diretriz de utilização. Então, me parece que existe aí uma completa dissonância, né, no sentido de dizer que um procedimento não deve ser coberto porque não está no rol, mas reconhecer que o medicamento off-label deve ser coberto. Mais do que isso, o tema 990, que foi julgado, esse sim, em caráter repetitivo pela segunda sessão, e tratava da questão do fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, pelos planos de saúde, as duas turmas, terceira e quarta turma, decidiram que o plano não é obrigado, de fato, a cobrir o medicamento sem registro. Porém, se a gente pega o acórdão para ler, né, os acórdãos que serviram como paradigmas, consta da ementa, inclusive, dizendo o seguinte, que se o medicamento
tiver registro, ele obrigatoriamente deve ser coberto. Ou seja, a gente teve uma decisão em repetitivo que, teoricamente, daria margem à cobertura, mesmo que não prevista expressamente no rol. Então, são essas questões extremamente pontuais que eu acho que é preciso que tenha um estudo mais aprofundado da questão e não fique só na casuística. A gente precisa repensar o sistema como um todo. E aí, como o Dr. Marcos falou, não é uma função exclusivamente do judiciário. Eu acho que o judiciário tem uma função importante no sentido de colocar as questões e que a gente possa avançar nas discussões que se colocam, mas aí passa também, inclusive, pela iniciativa do Executivo, do Legislativo, porque senão a gente fica tendo essas decisões aí absolutamente esquizofrênicas mesmo, aí, que acho que não beneficiam ninguém. Obrigado a todos os participantes que tive a honra de estar aqui com vocês. Me despeço. Doutora Juliana, obrigado pela oportunidade. Doutor Ricardo, para suas considerações finais aí sobre o evento. Obrigado. Vamos caminhar para o encerramento, mas fiquei pensando antes aqui, nós advogados, doutor Marcos Pagan, sempre somos admoestados, numa reunião de família, a tirar alguma dúvida de alguém, de algum parente, que sempre nos pergunta. E eu, na qualidade de vice-presidente da Ordem, responsável pelas comissões, participo de vários eventos, e os advogados trabalhistas, eles reivindicam o posto dos advogados que mais são consultados no ambiente familiar, no churrasco do final de semana, sobre questões trabalhistas. Mas eu estou achando que eles vão perder o posto, porque a questão relacionada ao direito médico, aos temas que nesses 30 minutos aqui que foram abordados, eles afetam o cotidiano de todos os brasileiros, porque todos nós temos nossos problemas de saúde, todos nós temos relacionamentos ou com o SUS, ou com o plano de saúde, ou com operadoras, e tem aumento, e tem coberturas, as questões de doenças pré-existentes, enfim, nós temos uma gama muito grande que vocês são os especialistas e vocês sabem muito mais, mas eu acho que os advogados que militam na ambiência do direito médico vão reivindicar merecidamente esse posto, porque eu tenho algumas até indagações aqui, depois que desligarmos eu vou acionar a comissão para esclarecer e dissipar as minhas dúvidas. Manda pelo e-mail, do Ricardo. Olha lá, já estão se esquivando de respondê-las, mas tudo bem. Mas a gente vai responder, fica tranquilo. Uma palavra aqui indevidamente, mas dizer que eu também sofro desse mal, viu? Às vezes eu falo assim, eu estou com medo da comissão da OAB, vai dizer aqui que eu estou atuando na advocacia. A verdade é que todos querem a cura, mas poucos a têm, né? E nós estamos aqui tentando buscar isso. É verdade. E aí eu destaco, enquanto a gente está conversando aqui, me lembrou um evento que eu participei até num debate, não era esse o tópico, mas a gente falava sobre o judiciário como um todo, e eu debatia com uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e eu dizia, a gente falava sobre a importância do Poder Judiciário, e aí eu abrangi o Poder Judiciário, incluindo a advocacia, incluindo o Ministério Público, incluindo a Defensoria, e destaquei, me lembro agora, vindo à mente, destaquei a importância que esses profissionais do direito faziam políticas públicas em relação à questão do direito médico, que é muito comum que em cidades menores, quantas as vezes advogados buscando o direito a um medicamento de um paciente que não é fornecido pela prefeitura, o juiz concede, como a política pública de determinada localidade pode ser conduzida ou regrada pelas necessidades daquela localidade, que muitas vezes é atendida pelas mãos do judiciário, pela decisão do juiz, pela concessão da liminar, que é levada a conhecimento por um advogado, com a manifestação do Ministério Público, enfim. A importância que vocês que militam nisso têm enquanto agentes de transformação social, aqueles agentes da obtenção da expectativa do direito à saúde que as pessoas tanto depositam num país que não olha atentamente este quesito da saúde, e agora, nesse período pandêmico, a gente
ver isso escancarado e com muita tristeza a gente vê que precisa, de fato, um trabalho muito forte dos órgãos governamentais para que haja uma melhor diminuição das desigualdades, uma melhor possibilidade de atendimento a todos. E olha que nós temos o SUS muito criticado, participei também de uma vez no debate com Drauzio Varela, falamos disso no país. Você vê nos Estados Unidos, agora no período da pandemia, pessoas que, tudo particular, tudo pago, preferiam ficar em casa, morrer em casa, a ter que ir a um hospital pagar porque não tinha recursos e, eventualmente, poderia perder o único bem que possuía, que é a sua própria casa, que vai ficar para os filhos. Então, a questão da saúde é um tema delicadíssimo mundial, e eu parabenizo todos vocês pelo enfrentamento do tema, pelas abordagens, pelas reflexões sobre a matéria, e já não me estendendo mais, já pelo adiantado da hora, numa sexta-feira, e, enfim, todos nós ficaremos em casa, mas ainda temos o clima de sexta-feira, antecipando aí o final de semana. Eu só tenho que agradecer a todos pelas manifestações, pelas palestras, dizer que, de fato, as perguntas que não foram formuladas podem ser endereçadas via e-mail, que a comissão se encarregará de respondê-las, mas fica aqui o registro nossa saudação, nosso cumprimento, parabéns, doutora Juliana, pelo trabalho maravilhoso, parabéns, doutora Simone, pela exposição, parabéns, doutor Luciano, também pela presença, doutor Leonardo, sempre presente, sempre importante aí também, destacando os trabalhos da comissão, doutor Marcos Pagan, agradeço a sua disponibilidade, a sua gentileza, e o Rian, o Thiago, que também estão aqui, todos vocês que nos acompanham neste evento e que agora compete a mim esse trabalho de Estraga Prazeres, porque estava muito bom. Isso aguça a nossa necessidade de formarmos um novo evento para novos debates, então isso é importante, a gente sai com um gostinho de quero mais, mas a tarefa de encerrar compete a mim, e infelizmente eu sou obrigado a dizer que estamos formalmente encerrando os trabalhos dessa noite, parabenizando a todos pela palestra maravilhosa, pelo evento maravilhoso que vocês fizeram. Parabéns, bom final de semana, gente. Se cuidem e até a próxima. Obrigada, boa noite. Obrigada, Ricardo. Obrigada por todo o apoio aí para nós. Obrigada, palestrantes, a todos. Boa noite, bom final de semana.